Capítulo 6. A volta de um herói. Quando meu pai finalmente foi libertado, de uma hora para outra, minha família passou a ser tratada como se fosse da realeza, depois de ser evitada por 1 ano e meio. O herói havia voltado. Não mais a ovelha negra. Me tornei o herdeiro legítimo. Meus irmãos eram príncipes, minhas irmãs princesas e minha mãe a rainha. Ninguém mais ousava nos criticar. Meu pai retomou o emprego na escola cristã, além de seu cargo na mesquita. Agora que estava de volta, ele tentava ajudar minha mãe em casa o máximo possível. Isso aliviou o volume de trabalho que nós, as crianças, executávamos. Com certeza não éramos ricos, mas tínhamos dinheiro suficiente para comprar comida decente e, de vez em quando, até um prêmio para o vencedor da nossa brincadeira favorita, estrelas. E éramos ricos de honra e respeito. O melhor de tudo era que nosso pai estava conosco, então não precisávamos mais de nada. Tudo voltou ao normal rapidamente. Normal, é claro, é um termo relativo. Ainda vivíamos sob ocupação israelense e pessoas morriam nas ruas todos os dias. Nossa casa ficava perto de um cemitério repleto de cadáveres ensanguentados. Nosso pai tinha lembranças aterradoras da prisão israelense em que ficara encarcerado 18 meses por suspeita de terrorismo. E os territórios ocupados estavam se degenerando, se transformando numa selva sem lei. A única lei que os muçulmanos respeitam é a islâmica, definida por fatwas, decretos religiosos sobre determinado tópico. O objetivo das fatwas é orientar os muçulmanos na aplicação do Alcorão à vida cotidiana. No entanto, por não haver um legislador que unifique essas normas, diversos sheiks muitas vezes emitem diferentes decretos a respeito da mesma questão. Consequentemente, todos vivem de acordo com um conjunto distinto de leis, algumas muito mais rígidas do que outras. Certa tarde, eu e meus amigos estávamos brincando dentro de casa quando ouvimos gritos do lado de fora. Brigas e gritaria não eram novidade para nós, mas quando corremos lá fora, vimos nosso vizinho, Abu Salim, brandindo um facão no ar. Ele estava tentando matar o primo, que fazia de tudo para evitar a lâmina reluzente que cortava o ar. Toda a vizinhança tentava deter Abu Salim, mas ele era um homem enorme. Trabalhava como açougueiro e uma vez eu o vi matar um touro no quintal de casa, ficando coberto dos pés à cabeça de sangue quente e pegajoso. Ao observá-lo correr atrás do primo, eu não conseguia parar de pensar no que ele havia feito com aquele animal. É verdade, pensei comigo mesmo, estamos vivendo numa selva. Não havia polícia ou qualquer outra autoridade que pudéssemos chamar. O que podíamos fazer, além de assistir aquele espetáculo? Por sorte, o primo dele saiu correndo e não voltou. Quando meu pai retornou do trabalho naquela noite, contamos o que havia acontecido. Com pouco mais de 1,70 m de altura, ele não tinha um porte que poderíamos chamar de atlético, mas foi até o vizinho e disse: Abu Salim, o que está acontecendo? Soube que você se envolveu numa briga hoje. Salim ficou falando sem parar que queria matar o primo. Você sabe que estamos sob ocupação e não temos tempo para essas bobagens. Precisa pedir desculpas ao seu primo e ele a você. Não quero mais problemas como esse aqui no bairro, advertiu meu pai. Como todas as outras pessoas, Abu Salim respeitava o meu pai e confiava na sua sabedoria, mesmo em questões como aquela. Ele concordou em resolver a situação com o primo e, depois, se juntou ao meu pai em uma reunião com os outros homens na vizinhança. A situação é a seguinte, meu pai disse em voz baixa. Não temos um governo e a situação está ficando totalmente fora de controle.
Não podemos continuar a brigar uns com os outros, derramando sangue de nosso próprio povo. Brigamos nas ruas, em casa e nas mesquitas. Já chega! Precisamos nos reunir pelo menos uma vez por semana e tentar resolver nossos problemas como homens. Não temos polícia e não há espaço para que ninguém mate ninguém. Temos problemas mais sérios a resolver. Quero que vocês se unam e que se ajudem mutuamente. Precisamos agir mais como uma família. Os homens concordaram que a proposta do meu pai fazia sentido. Decidiram se reunir toda quinta-feira à noite para discutir questões locais e resolver qualquer conflito que pudesse haver entre eles. Como imã, era tarefa do meu pai dar esperanças às pessoas e ajudá-las a resolver seus problemas. Ele também era o que mais se aproximava de um governante e havia se tornado quase como um pai para elas. Mas naquele momento falava com a autoridade do Hamas, com a superioridade de um sheik. E um sheik tem mais poder do que um imã e se assemelha mais a um general do que a um pastor. Desde que meu pai voltara para casa 3 meses antes, eu tentava passar o máximo de tempo com ele. Na época, eu era presidente do movimento estudantil islâmico na nossa escola e queria aprender tudo que pudesse sobre o Islã e o estudo do Alcorão. Em uma quinta-feira à tarde, perguntei a ele se poderia participar da reunião semanal do bairro. Eu era quase um homem e expliquei que queria ser tratado como tal. Não, meu pai respondeu, você fica aqui. A reunião é coisa para homens, depois eu conto como foi. Fiquei decepcionado, mas compreendi. Meus amigos também não tinham permissão para participar. Pelo menos eu saberia o que havia acontecido quando meu pai voltasse para casa. Ele então partiu por algumas horas, enquanto minha mãe preparava um delicioso jantar. Alguém bateu à porta dos fundos. Abri a porta apenas o suficiente para espiar atrás da fenda e vi o capitão Shai, o mesmo homem que prendera meu pai quase 2 anos antes. Abuk Maudud? Não, ele não está. Então abra a porta. Eu não sabia o que fazer, por isso obedeci. O capitão Shai se mostrou educado, exatamente como da primeira vez que havia aparecido para levar meu pai, mas dava para ver que ele não acreditava em mim. Ele perguntou se poderia dar uma olhada na casa e eu sabia que não tinha outra opção a não ser permitir. À medida que começou a revistar nossa casa, indo de um cômodo a outro, procurando dentro de armários e atrás de portas, desejei poder de alguma maneira alertar meu pai de que não voltasse para casa. Não tínhamos celular naquela época e não havia o que fazer. Porém, quanto mais eu pensava a respeito, percebia que avisá-lo não faria diferença, porque ele voltaria para casa de qualquer maneira. Muito bem. Fiquem todos em silêncio, ordenou o capitão Shai a um grupo de soldados do lado de fora. Todos se esconderam atrás de moitas e edifícios à espera de meu pai. Sentindo-me impotente, me sentei à mesa e fiquei ouvindo. Passando algum tempo, uma voz gritou: "Pare aí mesmo!" Depois ouvi homens se movimentando e conversando. Sabíamos que não podia ser nada de bom. Será que meu pai teria de voltar à prisão? Dali a alguns minutos ele entrou em casa, balançando a cabeça e sorrindo, como se quisesse se desculpar com cada um de nós. "Vão me levar de volta para a prisão", disse beijando minha mãe, e depois cada um de nós. "Não sei quanto tempo ficarei lá. Comportem-se e tomem conta uns dos outros." Depois vestiu seu paletó e saiu enquanto a comida esfriava no prato sobre a mesa. Mais uma vez fomos tratados como refugiados, até mesmo pelos homens da vizinhança que meu pai tentara proteger de si mesmos e dos outros. Algumas pessoas perguntavam sobre ele com falsa preocupação, mas para mim era evidente que não davam a mínima. Embora soubéssemos que meu pai estava em uma prisão israelense, ninguém nos informava qual era. Passamos 3 meses procurando, até finalmente saber que ele estava num centro de detenção especial, onde as pessoas mais perigosas eram interrogadas. Por quê? Eu me perguntava. O Hamas não havia feito nenhum atentado terrorista e sequer tinha armas. Depois que descobrimos onde ele estava, as autoridades israelenses nos permitiram visitá-lo uma vez por mês durante 30 minutos. Só 2 pessoas podiam entrar a cada visita. Então, nos revezávamos acompanhando minha mãe.
Da primeira vez, fiquei surpreso por ele ter deixado a barba crescer tanto. Meu pai parecia exausto, mas mesmo assim foi bom vê-lo. Ele nunca reclamava, só queria saber como nós estávamos e pedíamos que contássemos os mínimos detalhes da nossa vida. Finalmente o dia tão esperado chegou. Não sabíamos que ele seria libertado. Quando meu pai cruzou a porta, nos agarramos a ele com medo de que fosse um sonho. A notícia da sua chegada se espalhou rapidamente e nas 6 horas seguintes, muita gente foi até a nossa casa. Tantas pessoas foram lhe dar as boas-vindas que esvaziamos a caixa d'água tentando dar de beber a todos. Eu me sentia orgulhoso e observava a evidente admiração e o respeito que as pessoas tinham por meu pai. Mas, ao mesmo tempo, fiquei com raiva. Onde estavam todas aquelas pessoas no período em que ele ficara preso? Depois que todos haviam ido embora, meu pai me disse: não estou trabalhando para essas pessoas, para ser elogiado por elas, nem para que cuidem de mim e da minha família. Eu trabalho para lá. E sei que todos vocês, assim como eu, estão pagando um preço muito alto, mas vocês também são servos de Alá e devem ser pacientes. Compreendi o que ele disse, mas fiquei me perguntando se meu pai sabia como a vida era ruim quando ele não estava em casa. Enquanto conversávamos, bateram mais uma vez à porta dos fundos. Eram os israelenses. Estavam lá para prendê-lo novamente.